Quão maravilhoso é participarmos de um culto como esse, né? Alegre, avivado. Hoje eu vim contar uma história para vocês. Uma história que carinhosamente eu chamo de anatomia redentiva. Algo que às vezes, ao decorrer da caminhada, nós esquecemos. E algo que às vezes acaba nos afastando do Senhor por não ter a devida compreensão de tudo aquilo que o Senhor fez para nos colocar mais próximos dele. E involuntariamente, por causa dessa má percepção da nossa carne, nós acabamos nos afastando no dia a dia do Senhor. Se você hoje chegou aqui com a sensação que poderia estar mais próximo do Senhor, se você chegou aqui hoje com a sensação de que há muito tempo alguma coisa está errada, e que faz tempo que você não tem aquela comunhão com o Senhor que você tinha no passado, hoje é o dia que o Senhor falará com você. Era uma vez, irmãos, uma força criadora, cheia de poder, bondade e graça. Quando ainda nada existia, essa força trouxe do nada tudo à existência. Do imaterial, essa força criou o material. E como ele é perfeito, faz todas as coisas com perfeição. E ao fim de cada criação, ele olhava para aquilo que tinha feito e dizia que era bom. E vendo que tudo quanto tinha feito era bom e que ele fez para o louvor da sua glória, ainda faltava algo. Ainda faltava algo na sua criação. Algo que poderia servir de um memorial de sua imagem e semelhança. E foi assim que nós fomos criados. A imagem e semelhança de Deus. Assim a nossa criação tinha completado a obra-prima de Deus. E está escrito que quando Deus terminou de criar o homem, ele olhou para tudo aquilo quanto tinha feito e disse: isso é muito bom. Até então ele só dizia que era bom. Mas depois que ele fez o homem, ele disse: é muito bom. E assim a criação estava em paz e em harmonia, estava completa. Porém, quando a mulher foi seduzida pela serpente no Éden, o homem também se deixou ser enganado logo após ela, e como consequência da sua desobediência, o homem foi expulso do jardim. O homem caiu. Isso, amados, é chamado de pecado. Pecado é errar o alvo estabelecido por Deus. Pecado é ir contra o caminho que Deus estabeleceu, seja em tempos de lei ou seja em tempos de graça. Pecar é errar o alvo. Por causa do pecado, o homem começou a ver o mundo de uma forma diferente e maliciosa. Ele olhou para si mesmo e descobriu que estava nu. O homem não mais enxergava as coisas da forma como havia sido criado para enxergar. Por causa do pecado também, a morte entrou no mundo. E o primeiro a morrer, segundo as Escrituras, foi um cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 3, vai abordar isso. E curiosamente, quando nós voltamos para Gênesis, vemos que Deus fez uma vestimenta de peles para cobrir a nudez de Adão e Eva, simbolicamente apontando que o pecado sempre leva à morte de um inocente. Quando há pecado, sempre um inocente morre. Foi assim com aquele cordeiro. Foi assim com Abel, o justo Abel, que morreu nas mãos de Caim, o seu irmão, por causa do pecado.
A primeira coisa que nós podemos ver essa noite, irmão, é que a primeira coisa que acontece por causa do pecado, ou que aconteceu por causa do pecado, foi a perca de comunicação entre o homem e Deus. Porque qual foi a reação do homem com o pecado? A reação do homem com o pecado é que o pecado ele produz culpa e medo. E levou Adão a se esconder de Deus. Assim acontece conosco também. Não é assim? Analise a sua semana. Analise o seu mês. Sempre que nós pecamos, algo dentro de nós nos leva a nos escondermos de Deus. Então a gente não quer orar. A gente não quer ter aquela comunhão com Deus, porque nos lembramos que praticamos o pecado. Enquanto estamos na carne, esta relação com Deus seria conflituosa por causa do pecado. O homem estaria sempre se escondendo de Deus por causa do pecado. O homem jamais seria capaz de encarar a Deus, de ter verdadeira comunhão com Deus por causa do pecado que levava ele a se esconder de Deus. Segunda coisa que vemos aqui são as consequências do pecado exigem uma resposta divina. O poder corruptor do pecado é tão grande que houve um reset no mundo antigo em forma de dilúvio por causa da crescente maldade humana e corrupção. A corrupção do homem chegou a nível tal que o Senhor abriu as comportas do céu e fendeu os abismos da terra para varrer tudo aquilo quanto tinha criado da face da terra. Porque a corrupção do pecado havia infectado a tudo e a todos. Somente Noé sobrou. Após o dilúvio, a situação ainda permaneceu a mesma. Sodoma e Gomorra ilustram, já no pós-dilúvio, que a corrupção causada pelo pecado sempre acompanharia a humanidade pelos tempos. E como consequência, assim como o dilúvio, Sodoma e Gomorra foi varrida da terra. Só que Deus tinha um plano, irmãos, para acabar de vez com o conflito entre ele e o homem por causa do pecado. Ele escolheu um povo para viver diferente dos demais, ou seja, um povo separado do pecado. Este povo era o povo israelita, que veio da descendência de Abraão. Com este povo, Deus fez uma aliança. Com eles, lhes deu profetas, sacerdotes. E nessa aliança, ele deu para eles um ritual. Um ritual que levava a sacrifícios que haviam de ser feitos para, primeiro, restabelecer a comunicação com Deus. Porque o homem tinha perdido a comunicação com Deus por causa do pecado. Se escondeu de Deus. Foi expulso do jardim. Não tinha qualquer comunicação com seu Criador. Segundo objetivo dos rituais de sacrifício, expiar os pecados. O que é isso, irmão? Expiar. Purificação de crimes ou faltas cometidas. É um meio usado para expiar-se como penitência, castigo, cumprimento de pena, sofrimento compensatório pela culpa que é sua, que é minha. E terceiro, para demonstrar gratidão a Deus. Alguns grandes intérpretes da Bíblia, como John Wesley, eles dizem que naquela passagem de Levítico 4, quando está escrito que o pecador deveria colocar a mão sobre o sacrifício que seria ofertado, ali ele estava reconhecendo que no lugar daquele sacrifício era ele que deveria estar ali. E ele estava reconhecendo a sua culpa e reconhecendo que haveria uma paga a ser dada pelaquela culpa. E assim ele colocava a mão na cabeça do sacrifício.
E assim ele reconhecia que era culpado. E assim aquele sacrifício, aquela ovelha, aquele carneiro, era morto em seu lugar, para aplacar a ira divina sobre ele. E isto representa simbolicamente este ato de reconhecimento de pecados e a fé que apontava para uma expiação futura e definitiva prometida por Deus aos israelitas, a saber, Cristo Jesus. Ele é essa expiação definitiva. E ano após ano, os pecadores israelitas ofereciam sacrifícios pelos seus pecados, pois era impossível, vivendo na carne, parar de pecar. Então, todos os anos, ofereciam o mesmo sacrifício para aplacar a ira de Deus acerca dos seus pecados cometidos. Então, quando Cristo apareceu na Judéia, um homem chamado João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que haveria de morrer no meu e no seu lugar, de forma definitiva, por todos os pecados que eu e você cometeríamos em nossas vidas. João apresenta Jesus como uma solução definitiva para o problema do pecado. O plano de Deus, bem ali, diante dos olhos de João, aquele que todos os profetas gostariam de ter visto com os próprios olhos, aquele que foi pendurado no madeiro e tirou todos os meus e os seus pecados. E então, um pouco mais à frente, o apóstolo Paulo vai apresentá-lo à igreja da seguinte forma. 1 Timóteo 2, abram suas Bíblias, por favor. Primeira Timóteo 2, vamos ler aqui a partir do versículo 3, que está escrito: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Só até aí. É interessante que a revelação progressiva de Deus acerca do pecado. No começo, o homem foi expulso do jardim para entender o que era o pecado. Que o pecado era errar o alvo daquilo que tinha sido estabelecido por Deus. Mas o Senhor começou a trabalhar desde lá, do Gênesis para cá, numa expiação redentiva, numa redenção definitiva para mim, para vocês, para Adão, para todos que vieram antes de nós. E aí João Batista, aí vem a lei, e a lei aponta que tinha um sacrifício, uma ovelha, um cordeiro que haveria de ser morto pelos pecados, e todos os anos os israelitas matavam esse cordeiro pelos pecados. Depois vem João Batista, quando vê o nosso Senhor, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele, tudo apontava para Ele, tudo apontava para essa obra salvífica, redentora, definitiva do nosso Senhor. E agora o apóstolo Paulo diz: porque há um só Deus e há só um mediador, Cristo é o mediador. E veja o que essa palavra grega significa, mesites, significa um intermediário, um porta-voz, um reconciliador, um intercessor, alguém que fica entre dois, seja a fim de estabelecer ou restaurar a paz, a amizade, ou para firmar um pacto, ou para ratificar um acordo ou uma aliança, um mediador de comunicação.
um árbitro, alguém que restabelece a comunicação que havia sido perdida no Éden, a comunicação que o homem perdeu com o Senhor. Senhor Jesus Cristo se coloca neste lugar, nesta lacuna, e temos paz com Deus, temos novamente comunicação com o Senhor. Eu quero que você imagine como seria não ter uma comunicação com Deus hoje em dia. Eu quero que você se lembre para o seu passado. Eu quero que você se lembre quando você era inimigo de Deus. Eu quero que você se lembre hoje de quando você não tinha comunicação com Ele. Quando você ia falar com Ele, você não conseguia encontrá-lo. Eu quero que você se lembre hoje daqueles dias que você se sentia perdido, porque não tinha uma direção, porque não tinha comunicação com seu Senhor. Até na esfera natural humana, a falta de comunicação traz inúmeros problemas. Veja o que o nosso país está passando agora, à beira de um caos econômico por falta de comunicação, porque não se consegue estabelecer uma comunicação na política. Imagina isso na esfera eterna, porque Deus é eterno. Se Deus é eterno, eu estou me comunicando com a eternidade. E esta comunicação, o fio havia sido rompido. O fio que leva a vida eterna tinha sido rompido. A comunicação com o eterno tinha sido rompida. Era assim que todos nós vivíamos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, o qual nos deu paz novamente com o Senhor, o qual restabeleceu a comunicação novamente com o nosso Pai. Romanos 5:8, versículo 9 também vai dizer o seguinte, aliás, Romanos 5, versículo 8 e 9, mas Deus dá a prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Quando você e eu ainda estávamos perdidos nas nossas iniquidades, quando não tínhamos comunicação com o Senhor, Cristo já havia morrido por nós, para nos comprar para Deus pessoas de todos os povos, línguas e nações. Veja, eu acredito que muitos de nós ainda nós não entendemos isso com propriedade. Sabe por quê? Porque muitos de nós ainda estamos com medo. Com medo de quê, irmão? Ainda assim nós pecamos. Não pecamos? Eu pequei essa semana. E eu sei que você pecou essa semana também. Todos nós pecamos. Todos nós. E a maioria de nós faz a mesma coisa que Adão fez lá no Éden. A maioria de nós comete o mesmo erro de Adão no Éden. Pecou, encerrou a comunicação com Deus. Em vez de eu correr para Deus, para orar a Deus, eu encerro a comunicação com Deus. Me encho de culpa e saio da presença do Senhor. É assim que a maioria de nós faz até hoje. Interrompem novamente a comunicação com Deus. Por que você está fazendo isso novamente? Por que você está interrompendo a comunicação com Deus novamente? Mas, irmão, por causa do pecado. Assim como Adão fez. Mas ele não preparou uma redenção definitiva para mim e para você? Porque, veja, nunca foi da vontade de Deus perder a comunicação comigo ou com você. Ele até elaborou um plano complexo. Enviou o seu filho para purificar o meu e o seu pecado. Rasgou o véu do lugar santo para eu e você entrarmos nele.
e te conceder um Espírito Santo para guiar você e eu até o Santíssimo, para encontrarmos com Ele, para termos comunicação com Ele. E agora, nós estamos tomando o caminho contrário ao que Deus quer, por causa do pecado que Cristo já pagou. Mesmo sujo pelo pecado, irmão, você tem que correr para Deus, pois essa é a vontade dEle, porque quem te limpa do pecado, quem é? É Cristo Jesus. O que é que acontece quando um pecador corre para Cristo Jesus? É Ele que macula Cristo Jesus? É Ele que contamina Cristo Jesus? Ou é Cristo Jesus que limpa ele? E hoje, quando a gente peca, a gente faz o caminho contrário. Porque eu não quero mentir para vocês não, irmão. Entenda uma coisa. Enquanto a sua carne estiver aí, você vai pecar. Agora, a caminhada é gradativa, é para frente. Você vai evoluindo na fé. E quando você olha para trás, você vai ver que coisas que você cometeu, antigamente você não comete mais. E a caminhada é para frente, para você ver, notar que existem coisas em você que tem que melhorar, que você precisa abandonar. Existem pecados em você de estimação que estão aí, 5 anos, 10 anos, 15 anos. E sabe por que é que você não se liberta? Porque quando você comete esse pecado de estimação, você sai da presença de Deus. Você corta a comunicação por medo, por vergonha, igualzinho Adão fez. Mas essa não é a vontade de Deus na nova aliança. Sabe qual é a vontade de Deus? Abram suas Bíblias aí em Hebreus 10. Vamos ler aqui a partir do versículo 14. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nos testifica, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta, e não mais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para estarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza e certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos a inabalável confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Você entendeu qual é o caminho agora que Ele quer que você faça quando você pecar? Arrependa-se e vá ao encontro, não falte ao encontro. Adão pecou, mesmo assim Deus compareceu ao encontro, na viração do dia. Quem faltou ao encontro foi Adão. Quem se escondeu do encontro foi Adão. Sabe? Na antiga aliança, a primeira casa da Arca da Aliança era a tenda do encontro, porque os israelitas eram nômades e eles precisavam se deslocar. Mas essa tenda era chamada de tenda do encontro. E lá era o local onde Deus falava com os israelitas. E para entrar, o sacerdote, para ter comunicação com Deus, tinha um sacrifício que era feito lá fora, antes de entrar na tenda. E o sacerdote entrava com aquele sacrifício. Assim também era quando o templo, na antiga aliança, foi inaugurado. E aí ele pegava o sangue do sacrifício, colocava nas pontas do altar.
chegava lá no lugar santo, tem lá um véu bem grosso. O sacerdote entra lá com o sangue do sacrifício, que autorizava ele a entrar no lugar santíssimo para falar com Deus. E ele entrava lá, passava pelo véu que fazia separação entre o santo e o santíssimo, e pegava o sangue e colocava entre os querubins na arca de ouro, na arca da aliança. E ali Deus se comunicava com os israelitas. E aí, esse texto diz que com um único, se você continuar lendo o texto de Hebreus, ele vai dizer que com um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre aqueles que haveriam de ser santificados, aqueles que estão sendo santificados, porque a santificação é uma obra progressiva. E sabe por que ele fez um único sacrifício e derramou o seu sangue sobre você? Porque na nova aliança diz que todos nós somos sacerdotes. E ele diz que é para você não faltar um encontro na tenda do encontro, do lugar santíssimo, por causa do pecado. Por quê? Porque o sangue de Cristo está sobre você, querido. Todos os anos, os israelitas tinham que sacrificar um carneiro para terem acesso à comunicação com Deus. Hoje você tem um acesso vitalício à comunicação com Deus por causa de um único sacrifício do unigênito de Deus. Você tem acesso a todo dia se comunicar com o Senhor e mesmo assim você não faz. Por causa do pecado. Porque até hoje, na sua cabeça, o pecado faz separação entre Deus e você. Mas vocês não entendem que com um único sacrifício Ele lavou todos os pecados. Eu estou dizendo isso para vocês, não para que vocês pequem à vontade. Porque se vocês pecam deliberadamente, o sangue de Cristo não está em vocês. Mas como vocês vivem na carne, vez ou outra vocês cederão à carne. E quando isso acontecer, você não faça o caminho de Adão. Você faça o caminho contrário. Não falte um encontro. Vá para o lugar santíssimo. Irmão, mas para entrar no lugar santíssimo tem que ser sangue. Mostre o sangue de Cristo em você. Mostre que Ele pagou por todos os seus pecados. Apresente-se ao Senhor. Diga que o seu sumo sacerdote não é mortal. Diga que o seu sumo sacerdote é Cristo Jesus. Diga que o sangue dele fala melhor do que o sangue de touros, bodes, carneiros. Diga que o sangue dele é o sangue do unigênito de Deus. E apresente-se a Deus arrependido. E Deus te receberá, te purificará. Não passa na sua cabeça que Deus operou todo esse plano ao longo de milênios para que você não ficasse mais longe dele? Para que não houvesse mais separação entre você e ele? Não passa isso pela sua cabeça? Pois se não passa isso para vocês, digo a vocês que vocês ainda estão na antiga aliança. Vocês ainda não compreenderam a nova aliança, que é mediada por quem? Cristo Jesus. Com o sangue de quem? Cristo Jesus. Mas, irmão, o meu caso é mais complicado. Porque eu tenho um ministério. Ou tinha um ministério. Eu também tenho um ministério, irmão. E sabe o que é que eu faço? Eu sigo as orientações de Hebreus 12, que está escrito o seguinte: portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sabe o que é que ele está falando aqui? Em outras palavras,
que o pecado rodeia todos nós de bem perto. Não importa se você tem ministério ou se você não tem ministério. Isso é irrelevante para o pecado. Isso é irrelevante. A mesma carne que está no cara que tem ministério, está no cara que não tem ministério. A mesma carne que está em vocês aí, sentados nas cadeiras, é a mesma carne que está ali no pastor Jardel, é a mesma carne que está em mim. E o que é que eu quero dizer com isso? Que você é um homem igual a todos os outros. Veja que o autor fala para abandonar a carreira. É isso que ele diz, o autor de Hebreus? Ou abandonar o ministério? É isso que ele fala? Não. Antes ele diz, não, para deixarmos o pecado e para prosseguirmos com paciência a carreira que está proposta. O que o autor está dizendo é, caiu, se levanta. Não fica prostrado, não. Sabe por que você não deve ficar prostrado? Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus te chamou. O chamado dele é eterno. Se você não atender, é problema seu. Você vai ter um ex na frente do pastor, do PR. Você vai ter um ex na frente do pregador. Mas o chamado ainda está lá. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como o chamado de vocês para concluírem a carreira. Caiu, pecou, caiu, se levanta. Não fica prostrado. Porque foi para a salvação que Cristo te chamou. Não foi para ficar pelo meio do caminho. Restabeleça a comunicação com o Senhor. Você acha o quê? Você está esperando o quê? Que um novo sacrifício seja feito para que você se apresente novamente diante de Deus? Não! O sacrifício já foi feito. Deus só está esperando que você compareça novamente ao encontro. Ele está lá na tenda do encontro esperando você. Ele está lá no jardim esperando você. Aonde foi que você deixou Deus esperando por você no caminho? Aonde foi que você se separou de Deus? Pois eu digo a você nessa noite, Ele ainda está lá, te esperando, para que você compareça a um encontro, para transformar você, para fazer de você um vaso de honra, e para que um dia Ele coloque a coroa da salvação na sua cabeça. Se com essa pregação eu não consigo fazer vocês entenderem isso, vocês continuarão a peregrinar nessa terra. E a cada tropeço que vocês derem, vocês tomarão o mesmo caminho de Adão. Se esconderão de Deus. Errarão o alvo. O alvo na nova aliança é Cristo Jesus. Ele já se entregou a você. Ele disse que você é dele e ele é seu. O que mais está faltando, irmão? Deus planejou. Sabe qual é a conclusão disso tudo, irmão? É que Deus planejou e executou um plano para que sempre você tivesse acesso a Ele, o seu amor e ao seu trono da sua graça. Não deixe que a vergonha e a culpa e a insegurança e o medo te impeçam de acessar a Deus para receber dele a graça, que garante a nossa comunhão com Ele pelo sangue precioso de Jesus. Em outras palavras, quando você peca e toma o caminho de Adão, se afastando de Jesus, de Deus, você está dizendo que o sangue de Cristo não é suficiente. Por que Deus tem que mandar outro sacrifício? Não, Ele já mandou um definitivo,
perfeito, sem mácula, que garantiu a comunhão com Ele pela eternidade. Irmão, lembre-se que o amor, ele lança fora todo medo. Deus é teu Pai, irmão. Deus te ama. Após o pecado, a culpa e o medo te incentivam a fugir de Deus. Porém, o Espírito Santo te empurra para encontrar novamente com Ele lá na tenda do encontro. Espero que você entenda isso hoje. E espero que você não deturpe essa mensagem e achar que você tem um passe verde ou um green card para viver uma vida de pecado. Sabe por quê? Porque se você continuar lendo o capítulo de Hebreus, ele vai dizer claramente que aqueles que pecam deliberadamente, que têm prazer no pecado e pecam porque querem mesmo pecar e levar aquela vida, só existe a expectação do juízo. Só resta isso. Eu espero que de alguma forma essa mensagem possa edificar a sua vida hoje. Vou retornar a oportunidade aqui ao Ministério de Louvor. Deus abençoe a todos.